Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu quero estar relatando a minha chegada desde quando eu saí, né, do país da Bélgica e me residi aqui em Portugal, me resido em Portugal, moro em Portugal. Eu quero contar o meu trajeto desde quando eu cheguei, né, aqui em Portugal. Pessoal, fácil não foi, assim como não é fácil para ninguém deixar sua terra materna, vir para uma terra do qual é o desejo, do qual é o projeto, do qual é o sonho, né, de muitos. Mas, porém, a gente não vai viver só o lado bom. A gente não vai viver, não é só as maravilhas. E eu lembro que quando eu cheguei em Portugal, relatando no final do outro vídeo, que eu me senti como se estivesse em casa, primeiramente pelo clima. E a segunda coisa, pessoal, foi o comunicar, o falar das pessoas, porque eu já entendia. Eu saí de um país agora que fala francês e vou para um que fala português, né? E vamos dizer assim, duas coisas que chamam a atenção do brasileiro. Primeiro é o clima de Portugal e segundo a língua, que é mais fácil de se comunicar, principalmente alguém que não tem um estudo de uma língua igual eu. E porém, pessoal, quando eu cheguei em Portugal, eu desci no Porto, como eu disse no final do vídeo anterior. Você que não viu o vídeo anterior, por que não começar pelo vídeo de número um? Você vai lá no vídeo de número um, vai ter o vídeo 2, o vídeo 3 e esse é o quarto, até chegar aqui nessa parte do qual eu cheguei em Portugal. E aí, pessoal, eu lembro que eu vim para a região norte de Portugal, que é a região que eu moro hoje, a região de Viana do Castelo. Só que quando eu cheguei em Portugal, pessoal, eu não conhecia nada. Eu não sabia onde eu estava, eu não sabia que direção tomar, eu não sabia para onde ir. É bem verdade que o meu amigo estava me esperando na casa dele e eu tinha que chegar lá. Eu tinha que ir até ele. E eu lembro, pessoal, que eu tive que pegar um táxi na época e ir para a casa dele. Mas, porém, eu não conhecia nada em Porto. Lembro como hoje que eu fui tentar ir de transporte, né? Às vezes acontece com muitos. Mas, porém, pessoal, errei, peguei o ônibus errado, fui para a direção errada, nem lembro o setor que eu estava, tive que voltar para o aeroporto de novo. Chegando no aeroporto, eu fiquei pensativo se eu ia de comboio, se eu ia de autocarro, que é ônibus. Eu não sabia. E aí foi quando eu de uma refletida e falei, sabe uma coisa, eu vou pagar um táxi. Perguntei mais ou menos, chamei um taxista, ele disse, olha, daqui para lá, que é a cidade de Caminha, onde o meu amigo mora, fica a faixa aí mais ou menos de tanto. Eu falei, não, tá bom, então vamos. E foi quando eu entrei naquele táxi e então cada vez mais eu fui chegando próximo do meu destino. E cheguei, pessoal, cheguei na cidade de Caminha, uma cidade bonita, uma cidade pequena, né, basicamente beira-mar, bem próximo do mar. E eu consegui encontrar com o meu colega, com o meu amigo, Lucimar. E eu lembro como hoje, pessoal, que ele me cedeu a casa dele para ficar, para residir por um tempo, até eu achar uma casa, achar um apartamento, achar uma morada. Mas, porém, a minha esposa ficou na Bélgica, a minha esposa e minhas duas filhas. E isso, queira ou não, já me deixava preocupado, porque eu nunca tinha ficado longe da minha família por mais de uma semana, pessoal. Eu nunca fiquei longe da minha família por mais de 30 dias. E isso é, chegou, né, vamos dizer assim, na minha vida. Aquilo que eu nunca tinha feito, sempre há a primeira, né, oportunidade. E eu peguei e fiquei basicamente quase 30 dias longe da minha esposa, das minhas filhas, com muita saudade. Mas, porém, quando eu cheguei em Portugal, eu lembro que no primeiro dia que eu residi na casa do meu amigo, eu cheguei em um sábado, ou melhor, num domingo à tarde. E eu fui ali para o centro da cidade, um centro muito pequeno. Ali nós sentamos, conversamos um pouco, conhecemos ali a cidade. No outro dia, ele pegou e me colocou dentro do carro, a gente pegou e foi dar umas voltas, conhecer alguns setores. Né? Não, Portugal não chama setores, né? Em Portugal chama freguesia ou cidades, né?
E a gente passou por algumas freguesias, por algumas cidades, freguesias e cidades, né? E para mim aquilo ali, eu estava vivenciando um sonho, eu estava num lugar onde eu não esperava, mas porém que todo mundo sabe que Portugal é muito bonito, existem lugares, né, arquitetônicos, vamos dizer assim, feitos pela mão do homem em Portugal, né, as cidades beira-mar chamam muita atenção, as freguesias, né, também beira-mar chama muita atenção, muito bonito, e mesmo que seja cidade pequena, mas é muito cativante aos nossos olhos, né. E aí, pessoal, eu lembro como hoje que eu chegando na casa do meu amigo, e foi a minha primeira noite de repouso, eu pensando que eu deveria encontrar um lugar, que eu deveria achar uma morada o mais rápido possível, para poder trazer a minha família. Eu lembro como hoje, pessoal, que eu saio e ando o primeiro dia, não acho nada. Eu ando o segundo dia e não acho nada, não consigo, porque Portugal tem essa dificuldade de arrendamento, essa dificuldade de morada. Aqueles que vêm para Portugal sabem disso e passou pelo que eu passei, alguns estão passando pelo que eu passei. Mas, porém, eu lembro que no terceiro dia foi quando Deus abriu a porta de eu morar numa casa muito simples, que em qualquer, vamos dizer assim, qualquer momento, em qualquer tempo eu vou ir lá neste lugar, gravar um vídeo, mesmo que não seja na casa onde eu morei, mesmo que eu não consiga entrar e fazer um vídeo, mas mostrar para vocês basicamente onde eu residi quando eu cheguei em Portugal. Então, pessoal, quando eu cheguei em Portugal e consegui, né, essa morada, lembro como hoje, uma casa muito simples, uma casa de aldeia, morava em aldeia, e além disso, em Portugal existem muitas casas feitas na pedra, né, e essa era uma casa, mas porém ela era bem antiga. Quando eu consegui esta casa, eu consegui pelo senhorio que a casa era dos pais dele. Então ele tem um amor muito grande por esta casa, tem alguns móveis, né, que ele preserva com, vamos dizer assim, com muita dedicação, sempre lembrando dos pais. Mas foi ali que eu consegui, né, achar um lugar para que eu pudesse residir com a minha casa, com a minha família. E foi quando então eu entrei em contato com a minha esposa, ela então sai da Bélgica e vem agora para Portugal, depois de quase 30 dias, pessoal, longe dela. E a gente reside nessa casa por algum tempo. Se não me falha a memória, a gente morou ali 3 para 4 meses nesta casa. Mas ao chegando em Portugal, a primeira barreira é a barreira do arrendamento. A segunda é o trabalho. Por que o trabalho? Porque você tem que correr atrás de documentação necessária para que você possa conseguir um trabalho, para que você possa conseguir trabalhar. E tá, a gente conseguiu tudo isso, graças a Deus. A gente conseguiu atestado de morada, a gente conseguiu, né, o nosso NIF, o nosso NIS. Agora a gente estava hábito a trabalhar. Abriu manifestação de interesse, né, demonstrando que a gente tinha interesse para morar em Portugal, trabalhar em Portugal. Só que, porém, pessoal, a maioria dos trabalhos aqui, eles funcionam por agência. Você tem que ir na agência, fazer um cadastro, ficar mandando um e-mail, ou às vezes pelo WhatsApp, seu currículo. É uma forma diferente em Portugal, para que você possa trabalhar, arrumar trabalho. Não sei se em outra parte do continente europeu é assim. Você que está no outro país, e se às vezes é assim, comenta aqui embaixo para que possa tirar a dúvida, né, do pessoal que tem essa dúvida. E agora, pessoal, a gente está hábito a trabalhar, mas porém tem que esperar agora, tem que esperar surgir esse emprego. As empresas estão naquele período de contratação. As empresas não contratam durante o ano todo, aqui não funciona assim, ela tem os períodos de contratar. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo e nós estamos hoje, 10 de fevereiro de 2025. Da agora para frente, as fábricas começam a abrir as portas para que possa entrar novos funcionários, mas não são todas. Só melhora mesmo depois de março. A partir de março, as empresas contratam-se mais. Mas, porém, isso vai de região para região. Eu posso dizer pela região que eu moro, que é aqui Viana do Castelo, região norte, onde eu moro. E aí, pessoal,
A minha esposa conseguiu um emprego mais primeiro do que eu. Assim que ela chegou em Portugal, mais ou menos da segunda para a terceira semana, ela já conseguiu um trabalho. Ela trabalhava numa empresa de peixes, de limpar peixes, né, de frios, peixes, potas, trabalhava com limpeza geral de pescado. E ela trabalhou uns 4 meses nessa empresa. E eu fiquei, pessoal, uns 3 meses para dois para 3 meses desempregado, não conseguia arrumar trabalho. Até que eu consegui arrumar, né, um trabalho numa empresa temporária e futuramente eu posso aqui, né, gravar um vídeo mostrando ali o polo onde eu trabalhava. E nessa empresa eu trabalhava como um auxiliar de produção, mas porém que olhava as qualidades das peças, se havia frisura, se havia rachadura, se havia algum defeito. O meu trabalho era esse, de fiscalizar, olhar as peças como se fosse um trabalho de qualidade, mas o trabalho de qualidade aqui em Portugal é totalmente diferente do Brasil. Então, podemos considerar para nós brasileiros como um trabalho de qualidade, mas para Portugal não é. Você tem que ter uma qualificação para trabalhar nessa área de qualidade aqui em Portugal. E eu fazia esse trabalho de separação de peças, alojava em container, colocava em container, e em Portugal chama contentor, né? E então o empilhador vinha, pegava e levava para a logística. Então, pessoal, eu trabalhei 4 meses, né, nesta empresa que prestava serviço, só que, porém, esta empresa, ela prestava serviço para outras empresas. Como que ela prestava serviço para outras empresas? Tipo assim, eu ia para a empresa, chegava lá, tinha alguém responsável para distribuir o trabalho, ele então pegava e direcionava cada um para o seu posto de trabalho. Alguns ficavam no galpão trabalhando, né? E outros pegava e ia para outro sítio, para outro lugar. Ou seja, às vezes até para outro polo industrial, porque a empresa que, que precisava dos trabalhos, né, da mão de obra dessa empresa que a gente trabalhava, entrava em contato, então sempre mandava ali 2 funcionários, às vezes até 3 para cada empresa. E o ramo que eu entrei foi o ramo, a área de peças de automóveis. Quem mora em Portugal sabe que existe algumas fábricas de peças de automóveis, como a Citroën, como a Renault, né? E então o meu trabalho era esse, de fiscalizar as peças, mas porém eu não trabalhava exclusivamente para a empresa. Eu trabalhava para uma empresa terceirizada, mas que me deu essa condição e abriu para mim as portas do trabalho. Por quê? Porque através dessa empresa, eu não trabalhei, não foi em uma ou duas empresas que trabalhava nesse ramo de automóveis, mas eu trabalhei entre 4 e 5 empresas prestando serviço. Então isso me ajudou bastante, do qual eu trabalhei 4 meses. Quando eu saí dessa empresa, fiquei basicamente uns 30 dias parado, para mais de 30 dias, mas logo depois eu consegui arrumar um trabalho numa empresa mesmo, que na empresa mesmo que fazia as peças de carro, né? E então assim, futuramente também eu posso tá gravando um vídeo e mostrando para vocês o polo do qual ali eu trabalhava, né, nessa empresa, agora empresa não a terceirizada, mas a terceirizada vai estar bem ali do lado, mas futuramente eu subo aqui um vídeo relatando sobre isso. E então, pessoal, eu comecei a trabalhar em Portugal, basicamente, depois de uns 3 meses, 2 para 3 meses mais ou menos. A minha esposa agora trabalhando, a nossa vida começa a caminhar, ela começa a ser direcionada. Porque não é fácil, pessoal, você chegar num país e se estabilizar de imediato, principalmente você que está recomeçando do zero. Porque quem migra, quem vai para outro lugar, ele está recomeçando de novo, né, a sua vida. Então, chegando e trabalhando, ao passar do tempo, você vai cada vez mais adquirindo experiência, você vai conhecendo, né, os sítios que você mora. No Brasil a gente fala, né, setores, né, ou cidades, estados. Aqui em Portugal eles falam sítio. E você vai conhecendo pessoas, você vai conhecendo até mesmo brasileiros, portugueses, que vão te dando vai te dando essa direção para que você possa, né, ir crescendo.
E então, pessoal, foi quando eu comecei a me estabilizar em Portugal. Claro que eu não tenho uma estabilidade ainda do qual eu desejo ter. Mas, porém, em vista de quando eu saí do Brasil e cheguei no continente europeu, eu considero a minha vida como uma vida estável. Mas, porém, batalho e pelejo a cada dia para que isso possa melhorar a cada dia. E diante desses vídeos que eu estou subindo, abrindo para vocês aqui sobre a minha vida profissional, abrindo aqui para vocês sobre a minha estadia, né, desde quando eu cheguei no continente europeu, passei pela Suíça, passei pela Bélgica, hoje, né, eu estou aqui em Portugal, um país muito bonito, um país acolhedor, um país onde tem muito trabalho. Existem os prós e existem os contras, isso vai ter em qualquer lugar. Existem pessoas que defendem muito o Brasil, mas existem pessoas que falam mal. A mesma coisa em Portugal. Tem muita gente que fala bem de Portugal, já tem pessoas que falam mal de Portugal. Muitas gentes que se estabilizaram em Portugal, moraram 3, 4, 5 anos e que às vezes falam, muitas das vezes, coisa que não deveria falar, porque uma das coisas que a gente tem que aprender é não cuspir no prato que a gente comeu. Então existem os prós, existem os contras, como qualquer outro país. Assim como o Brasil, assim, eu vou falar do Mercosul, né? Como a Argentina, como a Bolívia, como a Venezuela, né? Como México, assim também como pessoas aqui no continente europeu. Existem pessoas que vieram para a Europa, se estabilizaram na Europa e não querem mais ir embora da Europa. Querem viver na Europa e, se possível, até mesmo trazer os seus familiares para a Europa. Assim como alguns que vão para outros continentes e lá se estabelecem e não querem voltar mais. Já tem outros que passam por um período de tempo e depois regressam ao seu país, porque a maioria dos imigrantes, sem dúvida nenhuma, tem essa vontade de voltar para o seu país de origem. Quando eu falo isso, eu não estou falando só de brasileiro, eu estou falando de todas as partes do mundo, de voltar para o seu país, viver no seu país. Aí tem muita gente que vai comentar aqui embaixo, falando, mas por que então que foi para lá? Sabe por quê? Porque a nossa vida é direcionada por Deus. Existem pessoas que não faz plano, existem pessoas que não projetam, existem pessoas que determinam ficar no lugar que está. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que ele projeta sair, ele projeta conhecer novas cidades, novos estados, novos países. Assim como o caminhoneiro. O caminhoneiro hoje está aqui, amanhã ele está ali. Foi o que ele decidiu para a vida dele. Assim como o piloto de avião, que muitas das vezes ele quer ficar com a sua família, mas a sua profissão coloca-lhe num país que muitas das vezes ele tinha um desejo, que ele tinha um sonho de conhecer. Assim é a nossa vida. Então, muitas das vezes, aqueles que não têm essa coragem, aqueles que não têm essa disposição, muitas das vezes, de poder sair do teu país e ir para outro país, muitas das vezes fica comentando coisas que não viveu, que não vivenciou. Eu respeito aqueles que estão no Brasil, eu respeito aqueles que estão aqui em Portugal, eu respeito aqueles que estão em qualquer parte do mundo, ao contrário, eu admiro, porque você sair da sua própria terra materna, você sair do seu próprio lugar para poder migrar para um lugar do qual só Deus sabe o qual será o seu futuro. Na sua cabeça, na sua mente, você tem o pensamento de melhora, você tem o pensamento de progredir, de crescer. Mas também, muitas das vezes, não acontece isso com muitos. Às vezes você que está assistindo esse vídeo conhece alguém que muitas das vezes imigrou para um lugar ou para outro, mas que porém não deu certo. E ele teve que voltar, ele teve que regressar. Como o testemunho dele, quando eu digo testemunho, testemunho de vida, não foi um testemunho, vamos dizer assim, que deu a ele aquela condição que ele saiu daquele lugar esperando ter, às vezes ele volta saindo, ele volta falando mal daquele lugar. Enquanto que nós devemos vivenciar a nossa própria experiência. Enquanto que nós devemos ter os nossos próprios relatos. Eu não posso, muitas das vezes, julgar a vida dos outros sem que eu tenha passado por aquilo que ele está passando. Então, esse é o caso de quem imigra para outro lugar, o caso de quem vai para outro lugar. Então, pessoal, diante desse vídeo, eu relatei para vocês um pouco da minha história, um pouco
da minha saída do Brasil até chegar no continente europeu. Fácil não é, não é fácil para ninguém, não é fácil para aqueles que estão vivendo muitas das vezes no Brasil, que tem esse objetivo, que tem esse sonho. Não é fácil para aqueles que estão hoje morando, residindo em Portugal, muitas das vezes, porque a vida, ela nos prega peça, e muitas das vezes essas peças a gente não consegue encaixar nos lugares devidos. Nunca critique aqueles que têm um sonho, aqueles que têm um objetivo de ir para outro lugar, de residir em outro lugar, de morar em outro lugar. Portanto, você que tem esse projeto, você que tem esse sonho, você que tem projetado a sua vida para poder ir para outro lugar, eu aconselho a você, vá. Se você tem a condição, vá. Mas hora nenhuma estou dizendo para você também sair ilegalmente. Faça tudo certinho dentro da lei. Procura fazer de conformidade com que você tenha respaldos de você poder viver no lugar que você está, sem que você passe por muitas lutas e muitas provações. Porque a gente sabe que existem muitas pessoas que moram em outros países, por exemplo, que passam uma luta muito grande em questão de documentação, trabalhos. Às vezes é obrigado a trabalhar em trabalhos muito pesados. No tempo do frio, pegando frio, até mesmo geada. E no tempo do calor, debaixo do sol. Sabe por quê? Porque muitas das vezes não é que ele escolheu aquilo ali, a condição levou ele a escolher, ou melhor, a condição levou ele a estar naquele lugar, não é nem escolha, porque muitas das vezes tem muita coisa que nós não escolhemos. Então, eu quero passar para você nesses vídeos aqui o meu relato de vida, e vou estar subindo outros vídeos também, agora para frente, mostrando para você os polos industriais, empregos, cidades, quem sabe pontos turísticos, preços, né, de coisas, vamos dizer assim, aqui em Portugal, que é o objetivo é de mostrar para vocês como que um imigrante vive, como que um imigrante ele se estabiliza no país. Pessoal, fácil não é fácil para ninguém. Mas, porém, pela graça de Deus e pela misericórdia, Deus vai nos dando força, Deus vai nos dando graça e nós vamos superando. Lembre-se que muitos saíram dos seus lugares, da sua terra, da sua casa, do meio da sua família, da sua parentela, porque quiseram. Já outros, por causa que é o projeto de Deus, é o plano de Deus. E eu sei que nem todo mundo vai entender isso aqui, e eu não tenho por que ficar explicando também essa questão do projeto de Deus. Mas, porém, eu resumo numa única coisa. Os homens fazem planos, mas a última palavra é de Deus, assim como a Bíblia diz. Então eu quero, nesse vídeo, compartilhar aqui a minha história de vida aqui em Portugal, e da agora para frente vou estar aí relatando outros vídeos, colocando para que vocês possam entender um pouco mais do que é viver, morar e residir em Portugal. Tá bom, pessoal? É isso, e que esse vídeo possa chegar, né, de uma forma bem, bem clara a cada um daqueles que tem esse objetivo, que tem esse projeto de poder estar residindo, morando em Portugal, tá bom? Pessoal, é isso. Comente, deixe o seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe também, porque o foco é te mostrar uma realidade e não te vender muitas das vezes sonhos irrealizáveis, tá bom? Tudo de bom, um abraço, que Deus te proteja, proteja a sua casa, a sua família, e que você voe alto através dos seus sonhos, tá bom? Esse é o meu desejo para você. Um abraço e até o próximo vídeo. Querendo Deus.